Olá, você está no canal Cine Condensado, e hoje contaremos a história do filme Imaculada. Se ajeite na cadeira e vamos lá. O filme começa com uma freira rezando um Ave Maria. Após rezar a sua prece, a jovem esconde algumas escrituras atrás de um quadro, vai até o quarto da Madre Superiora, rouba um molho de chave, e parte para sua fuga. Enquanto estava correndo para a saída, as luzes do convento se acendem e a moça tenta desesperadamente abrir os portões. Durante as tentativas, a freira percebe que algumas mulheres estão vindo em sua direção. Pouco tempo depois, mesmo conseguindo sair do local, uma das freiras consegue agarrar na perna da moça e a quebra na altura do joelho. Logo em seguida, vemos a jovem enterrada dentro de um caixão pedindo ajuda. Depois disso, vemos um homem revistando as malas de uma freira. O nome dessa jovem freira é Cecília. Enquanto a moça pergunta para o oficial se o processo iria demorar, um outro homem entra no local e começa a conversar com a noviça. Ao longo da conversa, um dos homens a questiona sobre a ida permanente para o convento, e pergunta se ela estava certa de sua decisão. Do lado de fora do aeroporto, um diácono do convento recebe a moça e a leva para o seu destino. Após uma longa viagem, a dupla chega até o convento. Durante a apresentação do local, Cecília conhece a Madre Superiora, porém, a jovem não consegue ter uma conversa formal com a mulher, já que ela fala em italiano. Para lhe ajudar, a Madre Superiora deixou Isabelle para fazer as traduções, e assim, a freira apresenta o convento para Cecília. Enquanto as moças caminhavam até o quarto de Cecília, a jovem para de acompanhar Isabelle e assiste ao treino do coro do convento, mas não muito tempo depois, Isabelle chama sua atenção para voltarem para o seu caminho. Logo que chegam ao quarto da moça, Isabelle conversa com Cecília de forma ríspida, diz que ela não precisava fazer os seus votos de freira naquela noite, e acrescenta dizendo que ela ainda poderia voltar para sua casa. Cecília responde que estava preparada para sua missão. Ainda no mesmo dia, enquanto Cecília estava usando o banheiro, uma jovem freira chamada Gwendalina invade o local e se apresenta para a moça como Gwen. Ao longo da conversa, Gwen questiona a moça sobre como foi parar naquele lugar, e a jovem responde que estava ali porque sua antiga paróquia fechou. Depois disso, o filme nos mostra Cecília se preparando para realizar os seus votos de freira. Logo em seguida, vemos a jovem junto com outras noviças entrando na catedral onde os votos serão feitos. E dessa maneira, conhecemos o padre Sal Tedeschi, que diz para a moça que irá fazer a tradução de línguas para ela. Com isso, o voto de Cecília é efetivado. Após o ritual, Cecília e Tedeschi conversam sobre os seus passados, e o padre diz que antes de seguir a carreira na igreja, estudou biologia por 20 anos. Ao longo da conversa, a jovem diz que quando era apenas uma criança, se afogou em um lago congelado, mas por um milagre, conseguiu sair sã e salva. Assim que a moça se retira para ir ao banheiro, Cecília começa a escutar alguns sons estranhos, e com medo de alguém estar ferido, a jovem procura a fonte daquele estranho ruído. Não muito tempo depois, a noviça encontra uma mulher deitada rezando, e quando se aproxima da freira, percebe que ela estava com seu rosto coberto com um pano vermelho, mas antes que pudesse buscar ajuda, a Madre Superiora aparece e questiona a jovem sobre o porquê dela estar ali. Porém, a mulher não se zanga com ela. Ao longo do diálogo, a Madre Superiora apresenta para Cecília o cravo que atravessou a mão de Cristo, mas enquanto a moça segurava o cravo, Cecília passa mal e desmaia. Depois disso, o filme nos mostra a noviça se confessando com o padre por ter bebido muito vinho na noite passada. Porém, durante a confissão, Cecília sofre uma alucinação. No dia seguinte, durante o café da manhã, a Madre Superiora dá as instruções para as noviças, e diz que Cecília e Gwen ficarão sob a responsabilidade de Isabelle. Com isso, Isabelle demonstra como será o dia a dia das moças. Durante uma noite, logo após Cecília fazer sua reza, uma das freiras mais velhas a acorda cortando seu cabelo, enquanto diz algumas insanidades. Depois disso, a jovem leva a mulher até seu quarto, mas antes de sair, Cecília percebe que as solas dos pés da freira tinham algumas marcas em forma de cruz. No dia seguinte, a moça conversa com Gwen sobre o que viu na noite passada, mas Gwendalina muda de assunto e diz como era sua antiga paróquia. No entanto, enquanto a jovem estava revelando seus segredos, Cecília passa mal. Depois disso, o filme nos mostra a noviça sendo atendida pelo médico do local e fazendo exames. Pouco tempo depois, Cecília é levada até os responsáveis da paróquia, e assim que se senta, Tedeschi ordena a moça repetir os seus votos para o cardeal, e questiona se ela se manteve casta desde sua nascença. Após o longo questionário, a jovem pergunta o porquê de todo aquele interrogatório, e ainda no mesmo dia, sua resposta é respondida com um ultrassom.
Durante o exame, Tedeschi e o cardeal dizem que aquela criança que estava crescendo dentro de Cecília era um milagre divino, já que a jovem nunca havia se deitado com um homem. Depois disso, o filme nos mostra Cecília sendo idolatrada por todos da paróquia. Logo em seguida, vemos a noviça em seu segundo trimestre de gravidez, e enquanto estava passando por um mal-estar, Cecília percebe que perdeu um dente. Ainda no mesmo dia, enquanto a jovem se banhava, Cecília é atacada por Isabelle, e ao longo do afogamento, Isabelle diz que ela deveria ser a escolhida. Antes que o pior acontecesse, algumas freiras entram no local e impedem Isabelle de finalizar o seu plano. Enquanto alguns exames estão sendo feitos para saber se está tudo bem com o bebê, Cecília questiona Tedeschi sobre o comportamento de Isabelle, e o padre responde que aquilo não iria acontecer novamente. Ainda desconfiada do que estava acontecendo, a moça diz para o padre que gostaria de ir para um hospital, mas Tedeschi diz que isso não será possível. No dia seguinte, enquanto Cecília caminhava no jardim da paróquia, uma mulher se joga do topo do prédio, e logo que a noviça chega mais próximo para descobrir o que tinha acontecido, ela percebe que Isabelle estava sem vida. Durante o funeral da freira, Gendalina diz para Cecília que ela deveria ir para um hospital. Porém, Tedeschi interrompe a conversa tentando acalmar a jovem, mas Gwen, tomada pela raiva, se rebela contra os superiores da paróquia. Ao longo de seu discurso, Gendalina é levada para longe do funeral. Assim que a noite chega, Cecília fica em seu quarto meditando, até que uma das correntes que prendia um quadro arrebenta, e atrás desse quadro, estava escrito o verso de 2 Coríntios capítulo 11 verso 14. Depois disso, a noviça vaga pelos corredores da paróquia em busca de respostas. Durante a sua investigação, Cecília encontra uma pasta com sua foto, onde havia inúmeras informações pessoais e públicas suas. Enquanto estava observando a pasta, a jovem escuta uma mulher pedindo ajuda, e assim, novamente a moça sai em busca de respostas. Quando encontra o local de onde os gritos vinham, Cecília encontra Gendalina amarrada enquanto algumas freiras retiravam sua língua, mas antes que a jovem pudesse reagir, uma freira aparece silenciando-a e dizendo que a jovem nunca iria sair daquele lugar. No dia seguinte, as autoridades da paróquia encontram Cecília gritando e sangrando, e imediatamente, Tedeschi coloca a moça no seu carro e a leva para o hospital. Enquanto os padres levavam a moça, uma freira que rezava no leito ensanguentado, descobre que Cecília havia armado um plano para sair do local, e logo em seguida, Tedeschi é avisado do que realmente estava acontecendo. Com isso, a noviça sai do carro e parte para sua fuga, mas não muito tempo depois, é capturada pelos padres. Quando voltam para a paróquia, Cecília é amarrada em uma cadeira, e logo em seguida, a jovem questiona Tedeschi sobre o que realmente estava acontecendo, e o padre responde que no cravo que Cristo foi crucificado ainda havia sangue, e com aquele DNA, ele conseguiu criar uma forma de trazer uma criança à vida. Depois disso, Tedeschi mostra para a moça todas as suas tentativas de realizar o seu plano. Assim que chegam ao seu escritório, Tedeschi, com a ajuda de um padre, marcam as solas dos pés de Cecília com ferro quente. Posteriormente, o filme nos mostra Cecília no seu 3º trimestre, onde ela questiona o cardeal sobre quanto tempo eles estavam a observando. Depois disso, o médico da paróquia junto da Madre Superiora conversam sobre a saúde do bebê e dizem que ele pode nascer a qualquer momento. Assim que o médico sai do quarto para buscar alguns remédios, Cecília pega uma cruz de ferro e acerta a cabeça da Madre Superiora, e antes que a mulher pudesse se recuperar, a jovem finaliza a madre acertando-a mais algumas vezes. Logo em seguida, Cecília parte para sua fuga, mas assim que sai do quarto, sua bolsa se rompe. Enquanto isso, o filme nos mostra o cardeal admirando o coro de freiras cantando uma canção, mas não muito tempo depois, Cecília aparece sufocando com um terço, e assim, o cardeal é executado. Antes de sair da paróquia, a moça vai até o subsolo e recolhe o cravo que eles conservavam. Depois disso, a noviça vai até o laboratório de Tedeschi e começa a jogar álcool por todo lado, mas antes que ela finalizasse o seu plano, o padre aparece no local e tenta impedir a moça de executar o seu projeto, e graças a isso, uma batalha se inicia. Não muito tempo depois, Cecília consegue incendiar o laboratório. Entretanto, Tedeschi consegue controlar o fogo com o extintor, e derruba a porta que os separavam. Graças a isso, a jovem foge para mais fundo na estrutura, e se esconde em uma área de um extenso labirinto. Assim que despista Tedeschi, Cecília torna a procurar a saída do local, e depois de caminhar alguns metros, a moça encontra uma forma de se libertar. Quando estava partindo para sua liberdade, a noviça puxada de volta para o labirinto por Tedeschi, e assim que o padre consegue imobilizá-la, faz uma abertura na barriga da jovem com um bisturi, mas antes que ele finalizasse o parto,
Cecília recolhe o cravo de seu bolso e acerta Tedeschi no pescoço. Assim, a jovem noviça parte para sua fuga. Entretanto, logo que sai do labirinto, a moça começa a realizar o parto de seu bebê. No momento em que seu filho nasce, Cecília rompe o cordão umbilical com seus dentes, pega uma pedra e executa o recém-nascido. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Imaculada. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!